Ó, estava pensando, quando você estuda a Bíblia com as pessoas e você enumera os sinais da volta de Jesus. Então a gente tem ali os sinais no mundo natural, os sinais sociais e também os sinais no ser humano, né? Esfriamento do amor, terremotos, no mundo religioso, todas as questões do falso profeta, enfim, todas aquelas características que dizem Jesus Cristo está voltando. Bom, algo que está me fazendo refletir que nós precisamos, quando estudamos com as pessoas sobre a vinda de Jesus, porque Apocalipse 1, verso 7 diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Precisamos adicionar um conteúdo importante para o adventista do sétimo dia, que é tão responsável nesse mundo religioso nosso. Por quê? Não está dentro da lista de sinais que antecedem a vinda de Cristo? Por que não está lá o derramamento do Espírito Santo? Por quê? Me responde. Por quê? Porque não ensinamos para aqueles que estão chegando que um dos sinais que antecedem, e vou dizer para você, o principal sinal que antecede a vinda de Cristo é o derramamento da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. Por que não está lá como um sinal da volta de Jesus? Por que não? Se é o derramamento da chuva serôdia que provocará a pregação do evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. E a gente diz que o último grande sinal que antecede a vinda de Cristo é a pregação do evangelho a toda a nação, tribo, língua e povo. Peraí. Por que vai acontecer a pregação a toda a nação, tribo, língua e povo? Porque houve uma dotação especial do Espírito Santo. Por que a gente não coloca como sinal evidente da vinda de Cristo? Agora, pega a ideia comigo aqui. Pega a ideia. Jesus disse assim, ó, é necessário que eu vá, porque se eu não for, eu não vou poder enviar o Espírito Santo, certo? Agora, em nossos tempos, creio muito no meu coração que será em nossa geração, e eu trabalho para isso, sabe? Eu não trabalho para pregar o evangelho, eu trabalho para Jesus voltar. São coisas diferentes. A gente pode trabalhar, pregar o evangelho a vida inteira, geração após geração, porque da maneira como a gente prega o evangelho hoje e tem atrelado outras coisas importantes nisso, nós vamos pregar o resto da vida. E minha filha vai pregar o resto da vida e os filhos dela e os filhos dela. Eu não prego eu não trabalho para pregar o evangelho. Eu trabalho para Jesus voltar. São coisas diferentes. Então pega a ideia. Se Jesus teve que ir para que o Espírito Santo viesse para cá, para trabalhar conosco, nesse último grande lance, o Espírito tem que ser enviado por Cristo para ele voltar. Pegou a ideia, não? Cristo, para que ele fosse, teve que enviar o Espírito. Pega a ideia. Ele tem que enviar o Espírito para ele voltar de novo. Enquanto o Espírito não for enviado, ele não volta. E o Espírito virá como fruto de um alto clamor. Se o povo de Deus não despertar, ele não volta. Entendeu, não? Vou repetir. Para que ele foi para que o Espírito fosse enviado. E ele enviará o Espírito Santo para que ele volte. Temos que ter essa compreensão, sabe? Entender que é disso que nós precisamos. Santo Deus e eterno Pai, toma essa reunião em tuas mãos, todos os detalhes dela, todos, e nos abençoa. Amado Jesus Cristo, o Senhor é o centro da nossa vida. O Senhor é nosso tudo. A imagem do Senhor está sendo construída em nós. Precisamos amar como o Senhor ama, perdoar como o Senhor perdoa. Precisamos amar a salvação daqueles que não conhecem Jesus, como o Senhor trabalhou por mim e por todos que aqui estamos. Precisamos apresentar o sacrifício como característica do nosso cristianismo, porque foi a sua característica, sacrifício.
Precisamos ser cheios do Espírito, como o Senhor era quando estava aqui, e agradecer o presente, o maior dom do céu que o Senhor poderia enviar, que é a pessoa linda e maravilhosa do Espírito Santo. Batiza-nos, Jesus, com teu Espírito, batiza-nos. Precisamos do Senhor, precisamos amá-lo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Batiza-nos com teu Espírito, porque só com ele conseguiremos isso. E precisamos ir para casa, e só com o Espírito teremos poder para pregar de maneira poderosa e convertedora, definidora. Espírito Santo, controla tudo aqui. Nós já planejamos, já tem toda a estrutura montada, é sempre assim. Todos os que ajudam estão a postos, mas se o senhor quiser trocar todas as peças de lugar e realizar uma outra sala do jeito que o senhor quiser, esse ambiente é do Senhor, toma conta e faz como o senhor quiser, por Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que bom poder encontrar você aqui, que está chegando pela primeira vez na sala, que já está aqui há algum tempo, que entendeu a sala 57, você que está começando a entender que sala é essa, seja muito bem-vindo. Pastor Adson, tudo bem, amado? Tudo bem. Aí, feliz vendo seu comentário aí, viu, Fagner? Eu vou falar assim, então somos dois. Pode ter certeza que tem dois doidos nesse mundo que está pensando em Jesus voltar agora. Eu não quero que o seu quadrinho termine, eu não queria nem que outro ano terminasse. Mas tem muita gente assim, não, Jesus vai voltar, mas no tempo certo. O tempo é hoje. 1844 já passou e está na hora de Jesus voltar. Toda profecia de tempo já passou. Não tem, porque assim, a profecia das 2300 manhãs, Cristo tinha que nascer no dia, ele tinha que morrer no dia certo, depois Estevão tinha que ser apedrejado no dia certo, depois haveria um dia certinho para entrar no Santo dos Santos e começar o juízo. Depois disso, Adson, não tem data nenhuma, tem mais nenhuma profecia de tempo. O tempo, quem determina é o crente aqui, a ansiedade que ele tem da vinda de Cristo, senso de Perfeito. urgência. Eu tenho uma impressão, filho, que nós perdemos esse senso de urgência no balanço desse mundo aqui, ó. A gente tem que tomar uns choques e despertar. Talvez se as fogueiras da perseguição se acendessem novamente, nós retomaríamos o tempo de urgência anterior. Ellen White fala sobre isso. É interessante quando você fala isso aí, sabe por quê? Porque a parábola das 10 virgens não tinha muito a ver com os judeus, tinha a ver conosco hoje, sabe? Porque essa parábola tem a ver com o tempo do fim, que tardando o noivo, as virgens adormeceram. Somos essas virgens adormecidas, né? E aí vem aquelas que têm o Espírito Santo, vão acordar juntas com quem as não têm. E aí vai se ouvir, ó, aí vem o noivo. E essa que tem o Espírito Santo vai seguir iluminando o caminho para a festa das bodas do noivo, né? Não é o Então, tema, mas a gente gosta dessas pegadas que acontecem aqui. é Você sabe verdade. qual é, para mim, hoje, uma ideia que precisa ser desconstruída, é que a vinda de Cristo está no futuro. Irmão, ela pode acontecer agora. Nós temos que acreditar que a vinda de Cristo pode acontecer agora. Ah, mas e o julgamento lá no o juiz investigativo? Jesus não tem que terminar de abrir os livros? Irmão, você acha mesmo que Jesus está preso a uns livrinhos lá? Você acha que ele precisa de muito mais tempo para executar o juízo? Jesus pode terminar o juízo agora, ele é Deus. Mas enquanto não surgir uma geração que tem real necessidade do Espírito Santo, ele não vem. Porque para ele ir, ele foi para o Espírito vir, certo? E o Espírito Santo virá para que ele volte. Hoje, Não Wagner, tem. olha bem, e outra coisa, né? Interessante, para a gente entrar na lição, né? Apocalipse 18:1 é o verso no Novo Testamento que revela esse derramamento do Espírito Santo. Apocalipse 18:1. Ele fala claramente que anjos, que somos nós, espero em Deus que sejamos nós, seremos dotados da glória de Deus e iluminaremos o mundo todo. E a glória de Deus é o seu caráter. E quem passa esse caráter para nós é o Espírito Santo. Ali está a clara evidência do derramamento da chuva serôdia para finalizar. Por isso que já está lá no final, para o sai dela, povo meu, que será um momento fantástico, que eu aguardo que seja em breve. Depende do nosso pedido apenas, Alisson. Só do pedido. Se a geração que crê que precisa disso para fechar a obra realmente surgir, criar condição e parar de se distrair, ele volta. Vamos para a lição, senão a gente vai, Bora. né? Não, vai, daqui a pouco eu vou entrar com a ideia do que Ellen White falou sobre a crise no trono de Deus, Ó, e isso tem a nós, ver com a gente. Vamos lá, nós vamos já lá. atropelamos o tempo da lição, tu fica aí nos 10 minutos, hein? Vamos lá.
Pai bondoso e eterno Deus, toma o pastorado em tuas mãos. Espírito Santo, já pedimos para o Senhor controlar tudo aqui. Então, dê poder para o pastor Adson vai falar ao nosso coração através do estudo do nosso manual. Por Jesus Cristo, amém, amém e amém. Um abraço, amigo. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá, criança. Mais do que nunca, João nos ensina que estamos aqui para cumprir um papel especial. Seja uma pessoa que transforme a mente de outras pessoas. Quem sabe algumas pessoas têm uma ideia de Jesus, de ter um Jesus para uma prosperidade neste mundo. Ensine as pessoas que Jesus não é aquele que veio trazer prosperidade para este mundo, mas fazer um mundo próspero, onde você vai morar eternamente. E você já pode fazer parte deste mundo aqui e agora, vivendo com Jesus Cristo a eternidade. Porque a eternidade não começa quando Jesus voltar, ele começa quando ele entra no teu coração e assume o trono de sua vida. Que Deus abençoe e quarta-feira voltaremos para continuar estudando um pouco mais essa bendita lição. Vamos fazer a oração? Pai querido, por favor, nos abençoe. Nos ajude ao estudar a lição, compreender aquilo que devemos fazer. João cumpriu o seu papel. Agora, Senhor, cabe a nós, cada dia mais, aprender mais e mais, ser preenchidos pelo poder do Espírito Santo, aprender a tua palavra e estar pronto para testemunhar de ti, porque em breve o Senhor vai voltar. E nós queremos também ter este encontro. E assim como João teve um sinal, nós também teremos esse sinal e diremos quando o Senhor aparecer no céu: Este é o nosso Deus em quem aguardávamos. Que nós possamos, Senhor, ter a verdadeira compreensão do Messias, agora vindouro, e possamos testemunhar por meio do nosso caráter, que deve refletir o caráter de Cristo. Por isso, ó Espírito Santo, por favor, transforma o nosso ser para que possamos compreender e levar os outros também a compreender esse grande Jesus Cristo, esse grande Messias, esse grande Salvador que há de vir muito em breve. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida. Bom dia, meu pastor. Graças a Deus, tudo bem. Pela graça do Senhor, estamos bem. Amém. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, viu, pastor? O senhor é um dos nomes que faz com que essa sala vá avançando, como todos os pastores que aqui vêm, que colocam um PRzinho, nós os identificamos e lemos os nomes aqui, e esses nomes trazem peso institucional, eclesiástico para essa sala, e nós louvamos a Deus pela ajuda de vocês e parceria, viu, meu pastor? É um prazer, pastor. Estamos juntos, estamos juntos. Deus seja louvado. Você sabe que é um desafio liderar a sala com vocês, observando o que a gente diz, o que a gente fala, que são homens de experiência, já atalhados pelo ministério. Então, a gente tem que ter a ciência de que estamos aí sob o crivo de vocês e, ao mesmo tempo, é um privilégio tê-los como esse suporte, né, dar segurança para a gente. Louvado seja Deus, viu, pastor? Parceria, né? Parceria. Pastor Jair, você viu aí que a gente iniciou a sala falando de Apocalipse 1, verso 7. E isso precisa ficar na cabeça, eu vou repetir essa reunião inteira. Jesus, em São João, descreve a sua ida. Ele disse: é necessário que eu vá para que eu envie o Espírito. Irmão, fica na sua cabeça. Ele vai enviar o Espírito para que ele possa voltar. Sem isso, ele não volta. E esse Espírito será enviado quando uma geração que entendeu que precisa disso para fechar a obra, despertar para um clamor de quem realmente deseja entender isso. É impossível, impossível a igreja cumprir a missão sem o Espírito Santo. Impossível. É um grande desafio, assim como era para os apóstolos. Como eles podiam pregar o evangelho, homens iletrados, sem recursos, com dificuldades de locomoção. Que desafio se não fosse o Espírito Santo? E hoje, o desafio não é diferente, apesar do vigor da igreja, apesar de toda a estrutura que nós temos, casas publicadoras, rádios, televisão, né? A multidão de pessoas que nós temos crendo na tríplice mensagem angélica, mas é um desafio, ainda existem países que a gente só está presente, tem a presença ali, mas a grande maioria não conhece essa mensagem só com o Espírito Santo. Sem ele, não dá. Essa guerra não é nossa, essa guerra é do Senhor. O que nós precisamos é nos colocar nas mãos dele como soldado. Eis-me aqui. É isso que nós precisamos. Pastor Jair, nós temos hoje 8 bilhões de seres humanos na Terra. A janela 1040. Janela de 1040, queridos, é um recorte de pessoas que não reconhecem Jesus como o Messias. A Bíblia, para essas pessoas, não interessa. Eles não creem no cristianismo. 4 bilhões de pessoas vivem assim.
Em muitos desses países, nós nem existimos lá. A Igreja Adventista, enquanto instituição, está presente num recorte no mundo em que tem a menor quantidade de gente. O recorte no mundo onde tem a maior quantidade de gente, nós somos inexistentes, amado. Sabe quando é que a gente vai pregar o evangelho para esse pessoal fazendo o que a gente faz hoje? Nunca. Sabe quando é que a gente vai pregar o evangelho para eles fazendo o que a gente faz hoje? Nunca. Nunca. Tem que haver uma necessidade, precisa haver um reconhecimento de que nós carecemos do Espírito Santo. Devemos tirá-lo do cantinho e colocá-lo como líder deste movimento. Pastor, sabe o que me preocupa? É que uma boa parte do Adventista do sétimo dia realmente acredita que Jesus marcou uma data. E independentemente do que a gente faça aqui, quando chegar a hora ele vai enviar o Espírito Santo. Acreditam assim. Essa crença tem que mudar. Essa crença tem que mudar. O Espírito Santo virá fruto de um clamor, de uma ansiedade, de um desejo de quem quer. E um grupo vai despertar para isso. Quando isso acontecer, ele vem. Pastor, nós não podemos esquecer, essa guerra não é nossa. Essa guerra é do Senhor. Deus não adianta e nem atrasa o seu propósito. Jesus, ele não atrasou nem adiantou, ele veio na plenitude do tempo. A volta de Jesus acontecerá quando o relógio de Deus marcar a hora certa, independente, pastor, da igreja, porque Deus não necessita de quantidade. Deus necessita de qualidade, de um grupo de pessoas que se coloque totalmente na mão do Senhor. Foi o que aconteceu na igreja primitiva com os apóstolos. Eu entendo que quando nós nos colocarmos totalmente na mão do Senhor, independente, inclusive, da grande maioria dos membros da igreja, porque é o remanescente fiel, é o trigo, são as virgens prudentes, essa terra será iluminada pela pregação do evangelho. É o que nós precisamos como igreja, precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Precisamos preparar o caminho. Precisamos dizer, Senhor, eis-me aqui, não é? Usa-me aonde eu estou, não é? Vai ser porque se nós como igreja não nos colocarmos nas mãos de Deus, essa igreja vai ter uma sacudidura, essa igreja vai ser sacudida, a palha será removida, né? E muitos que hoje estão em outros apriscos, eles virão para essa igreja e essa igreja será gloriosa, triunfante e Jesus vai voltar a esta terra. Nós precisamos, como igreja, nos colocar nas mãos totalmente de Deus para a gente não ser rejeitado, muitos de nós como povo de Deus e outros ocupando nosso espaço para fazer o que nós não estamos fazendo. Mas Deus está no controle dessa igreja e a missão, ela não é nossa, a missão, ela é do Senhor. Eu creio nisso, viu, pastor? Com a igreja ou sem a igreja, independente do povo, independente, o Espírito Santo está fazendo uma obra. E eu observo que o Espírito Santo está trabalhando como nunca e verificando os movimentos que está despertando, como a Sala 57, que já está há muitos anos depois da pandemia em pleno funcionamento, fazendo o seu trabalho, outro grupo despertando, uma igreja despertando ali, um grupo despertando acolá. É o mover do Espírito Santo. O que nós precisamos, na verdade, é nos apegar e fazermos parte das virgens prudentes. Olha só como que o senhor fala interessante, né, pastor? O senhor fala assim, independentemente do povo, e eu entendo o que o senhor está querendo dizer na questão da autonomia de todo o controle que Deus tem sobre isso. Esta história nunca esteve à deriva. Deus sempre esteve sob o controle dela, independentemente do que acontece com a igreja, as coisas que já aconteceram, o estágio da igreja letárgica que nos encontramos hoje, Deus está sob controle absoluto disso. A gente não tem nenhuma dúvida disso. Aí eu disse, independentemente disso, esse Deus aqui cumprirá seus propósitos. Ok, maravilha. E logo depois o senhor começa a pontuar. A sala 57, um grupo ali, um grupo aqui. Então não está independente do homem. Muito embora Deus esteja sob controle, é com o homem que ele vai executar a obra. Sim. E esse colocar-se inteiramente nas mãos de Deus inclui primariamente, essencialmente, prioritariamente, que esse grupo que vai se colocar nas mãos completamente de Deus reconheça que o Espírito Santo foi escanteado e que ele deve voltar à cena como o líder desta igreja. Enquanto esse grupo que não busca desta maneira, colocando o Espírito Santo como evidência no processo, Cristo não virá.
Exatamente. Eu acho Isso. que essa construção precisa vir Uhum, para a nossa cabeça. Cristo uhum. foi para que o Espírito viesse, o Espírito Santo virá para que ele volte. Exatamente. Exatamente. Tá coisa Esse é boa, isso. irmão. Esse fórum aqui, esse tipo de discussão, irmãos, é uma discussão privilegiada. Você tem que se embebedar disso e transmitir essas coisas. Pastor, vamos para o tema da pregação dessa manhã, porque sei que vem coisa boa por aí. Sempre quando o senhor prega é uma bênção, meu pastor. Louvado seja Deus. Totalmente dependente do Espírito Santo. É uma responsabilidade, o coração bate forte, a pressão aumenta no início, né? Mas é a compreensão da responsabilidade e o desejo de ser usado pelo Espírito Santo. Amém, amém. Vamos orar. Você que está aí, como a Alessandra, uma amiga que está chegando agora, vai entender que toda vez que a gente vai estudar a Bíblia, na mensagem a gente solta um vídeo que é a narrativa de Ezequiel 37, como nossa maior necessidade, que é que o Espírito Santo entre em nós através de um pedido e nós sejamos feitos à semelhança de Cristo. Essa é a nossa urgente necessidade. E com isso a gente tem o poder para pregar o Evangelho, São João, Apocalipse 18, o anjo iluminando toda a terra. Então agora nós vamos orar pelo pastor Jairo e vamos soltar o vídeo. Logo depois ele trará o pão da vida para nós. Pastor, vamos orar. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, louvado seja o teu nome, porque o pastor Jairo aceitou o convite do Espírito Santo para estar conosco aqui hoje, compartilhando o pão da vida. Utiliza o Espírito Santo com poder para que a mensagem venha como uma seta aguda, uma faca de 2 gumes que corta nervo, tendão, músculo, de todo lado, fazendo de cada um de nós novas criaturas. Toma conta, aquece nosso coração pela palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. amém. É isso que precisa acontecer conosco, não é, irmãos? Somente quando o Espírito entra é que a gente se torna um exército. É só com o Espírito. Nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. A igreja deve ser totalmente dependente do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Parabéns por sempre estar nos lembrando com esse vídeo. Nós precisamos deixar de ser, alguns lugares são verdadeiros vales de ossos secos. Tem outras regiões que não é mais um vale de osso seco, mas é um vale de cadáver, porque soprou, mas estava ali um cadáver. Mas depois que o Espírito entrou, esse cadáver se ficou em pé. A gente precisa estar em pé. Temos que sair da inércia. Temos que ir para a ação, não é? Nós vamos nesta manhã, fiquei pensando o que traria para os irmãos e veio à mente alguns sermões, mas Deus terminou falando mais alto nesse que nós vamos analisar com os irmãos. Mas antes quero agradecer ao carinho de tanta gente que manda link para a gente. Eu tenho umas 4 pessoas que mandam link, né? Agora com alguns moderadores enviando link, que eu nem conheço, mas eu quero agradecer a Soraya, em nome de todos aqueles que mandam link para mim, agradecer também a oração e agradecer a Val, e mencionando Val, menciono as demais pessoas que também oram, que também intercedem. As orações fazem uma grande diferença na nossa vida, né? E representando os membros que estão aqui nessa sala, eu estou vendo aqui o irmão Francisco, e quero mandar um abraço para o Francisco lá em Maceió. Eu também te amo, Francisco. Também te amo, Val. Um abraço, viu, Francisco, para a Lúcia. Um abraço para os nossos queridos irmãos ali de Jatiuca. E um abraço para todos os nossos irmãos por onde nós passamos, trabalhamos. E mandando um abraço para o pastor Adson. Eu abraço os meus colegas de ministério, porque fomos companheiros de ministérios, colegas de ministério ali na Associação Bahia Sul. Meus irmãos, abram a Bíblia em Efésios capítulo 4, perdão, capítulo 6, Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 12. Esse versículo vai ser o versículo base para nossas reflexões. Efésios capítulo 6, versículo 12. Antes, estávamos conversando aí com o pastor Wagner, falando do grande desafio que está diante de nós, de pregar esse evangelho.
A igreja precisa ser um exército, mas um exército que luta, um exército. Nós temos uma batalha grande neste mundo, sendo que essa batalha não é nossa. Essa batalha é do Senhor e o Senhor não conhece derrota. Se nós nos colocarmos do lado do Senhor e usarmos sua estratégia e fizermos uso das suas armas, seguirmos as suas orientações, nós iremos acumular vitórias. Vitória na nossa experiência pessoal, porque a vitória já é certa nos planos de Deus. Deus já é um vencedor e será vencedor final. A igreja será vitoriosa. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja saiu vencendo e para vencer. Agora, o que importa é que nós sejamos vencedores. E aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, está escrito o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Meus amados irmãos, esse texto é tremendo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele nos revela pelo menos 3 grandes realidades. Realidades que nós precisamos entender como cristãos, não é? Nós que militamos a fé, nós que habitamos nesse mundo, nós que fazemos parte do povo de Deus, né? Nós que temos uma família, nós temos uma comunidade, nós que temos uma vida para administrar, porque somos mordomos da nossa vida, né? Nós precisamos entender que estamos envolvidos em uma guerra, em um conflito, né? E esse texto nos fornece 3 pensamentos. A primeira grande realidade é que nós temos uma luta. A nossa luta. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A luta, esse é o primeiro pensamento que se destaca, é nossa. Nós temos uma luta. Nós temos uma batalha, não é? Todos nós temos uma luta. Talvez a minha luta não seja a sua. Talvez a sua luta não seja a luta da sua esposa. Talvez a nossa luta não seja a luta dos nossos filhos. Não seja uma luta semelhante à dos irmãos que congregam conosco, mas cada um tem uma luta. Existe uma luta que é uma luta coletiva, mas existe uma luta que é uma luta individual. Na luta coletiva, nós fazemos parte de uma igreja, de uma comunidade. Na luta coletiva, nós temos famílias e precisamos, como família, lutar para que a nossa família, como um todo, seja vitoriosa. Mas, além dessa luta coletiva, nós temos uma luta individual, uma luta pessoal, que nós temos que tratar essa batalha em muitas áreas da nossa vida. Tem áreas que a gente é forte, tem áreas que a gente é débil, mas nós precisamos de um desenvolvimento holístico da nossa vida espiritual. É uma batalha, não é? E eu não sei por quê, não é? Existem religiões por aí que têm como base na sua doutrina, como base de doutrina, pregar que quando nos tornamos cristãos, quando aceitamos a Jesus como Salvador pessoal, nós não vamos passar mais por lutas, por dificuldades, não vamos adoecer, nós iremos prosperar. Nós não verificamos isso na Bíblia. O apóstolo São Paulo, eu não vou, esse não é o nosso tema, mas isso é uma heresia que não tem parte na Bíblia. O que o apóstolo São Paulo, talvez, seria bom eu ler aqui pelo menos o que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11 em diante. Olha o que o Paulo diz: até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos.
Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. E até agora, temos chegado a ser considerado lixo do mundo e escória de todos. Eu não sei aonde isso está falando de prosperidade material. Aqui está falando de prosperidade espiritual. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Não está falando de fartura, não está falando de crescimento, de conforto, porque nós estamos numa guerra. Ele está dizendo aqui, somos esbofeteados. Nós não temos morada certa. Nos afadigamos e trabalhamos com as nossas próprias mãos para a subsistência. Nós temos uma luta. O que a Bíblia apresenta para nós, queridos, de Gênesis a Apocalipse, é que nós estamos envolvidos em um conflito entre o bem e o mal. Nós somos parte desta luta. A história do povo de Deus ao longo dos séculos está marcada por perseguição, está marcada por maus tratos. O apóstolo São Paulo, esse gigante do Novo Testamento, esse fundador de igreja, esse evangelista sem igual, ele disse: sofre as aflições comigo, como bom soldado de Cristo. Sofre as aflições, não é? E ele, no final da sua trajetória, ele diz: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. É uma luta. A nossa luta, diz o texto, a nossa luta. Mas a nossa luta não é contra o sangue e a carne, diz a sequência do versículo. E aqui vem o segundo pensamento que se destaca nesse texto. O primeiro pensamento, que nós temos uma luta pessoal, que pode ser coletiva. Mas a segunda, a luta não é contra o sangue e a carne. Aqui está falando da natureza da luta. Não é uma luta física. A segunda realidade é que a nossa luta principal não é contra o sangue, não é contra a carne. E o que isto significa? Às vezes nós pensamos que a nossa luta é contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante, que nos detrata, que nos calunia, que nos faz mal, que nos persegue. Talvez para o comerciante seja um concorrente desleal, para um colega de trabalho, alguém que quer nos pisar, subir, crescer em cima de nós. Para alguém, talvez, pode ser um esposo infiel, uma esposa ausente, né? Talvez um amigo dos nossos filhos que tem vícios, é uma má companhia, e pensamos então que ele é um inimigo da família. Às vezes pensamos que a nossa luta é contra o empregador injusto, um vizinho cri-cri, um concorrente desonesto, alguém da família, não é? Alguém que torce por um outro time de esporte, não é? Essa luta pode ser difícil, mas essa luta não é a luta principal. Não é a luta principal. A nossa luta não é contra pessoas. Nós não lutamos contra o sangue e a carne. Não. A nossa luta é contra algo ou alguém que a gente não pode pegar, que a gente não pode ver. A nossa luta não é contra um ser ou algo que você pode pegar pelo braço ou pegar pelo pescoço e sacudir, não é? Mas a nossa luta é uma luta espiritual. A principal batalha não é contra aquilo que a gente vê, mas é contra aquilo que a gente não vê. Aí vem o terceiro pensamento, não é? A nossa luta não é contra o sangue e a carne, a nossa luta é contra as forças espirituais do mal.
A terceira grande realidade da nossa luta, queridos, é que ela é travada numa dimensão invisível. E é o tema da nossa mensagem nessa manhã. A dimensão invisível da luta. É aqui onde está a base. É aqui onde precisamos concentrar nossa atenção. É aqui onde precisamos receber a orientação de Deus para a gente ser vencedor. É a luta mais ainda que travamos é nessa dimensão invisível aos nossos olhos. A nossa luta vai muito mais além dos que os nossos olhos podem ver. Isso que a gente vê é apenas, amado, uma pontinha do iceberg. É apenas uma pontinha. É um iceberg, quando está flutuando no mar, vindo de uma placa galáctica que se desprendeu do gelo, que está flutuando, né? Que tem sido causa de muitos naufrágios. Quando a gente vê, a parte que a gente vê, a parte que está vendo, é a menor parte, é a ponta. A maior parte, ela é invisível aos nossos olhos e está debaixo da água. A parte visível de um iceberg não é a parte principal. O que está acima das águas é apenas a ponta. Nós precisamos nos concentrar no que a gente não vê. O nosso perigo não está em nossa luta visível. Às vezes a gente se concentra no que a gente vê. A gente olha para o que a gente vê. O que é que a gente está vendo? Está vendo a doença como inimigo. Está vendo o desemprego. Está vendo maus políticos, maus juízes. E muitos concentram a sua atenção, os seus olhos, naquilo que vê. Mas não são as pessoas que a gente está vendo que são os nossos inimigos. Essa luta visível, ela é apenas a ponta do iceberg. A nossa luta principal vai muito além dos nossos olhos. O texto que nós lemos, vamos repetir, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestes. Aqui está, não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. É contra as hostes espirituais da maldade. É contra os príncipes das trevas. Sabe, esse texto aqui apresenta a realidade da nossa luta, a realidade da nossa batalha. A real dimensão dos nossos problemas está na parte que nós não vemos. Está por trás da cortina. Está nos bastidores de um conflito entre o bem e o mal. E nós precisamos enxergar o que está por trás da cortina. O que acontece nos bastidores desse grande conflito que a gente às vezes olha as pessoas, nação contra nação, maus políticos, maus governantes, maus juízes, companheiros ruins, cônjuge imperfeito, filhos que estão indo para o caminho da delinquência, da rebelião, da desobediência, da incredulidade. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Por trás dessas pessoas, por trás dessas organizações, nos bastidores, está se desenvolvendo um conflito entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira, entre Deus e Satanás. E sabe, amados, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, abre a cortina que separa as coisas visíveis das coisas invisíveis. Abre a cortina para nos revelar os bastidores de um conflito espiritual. E eu peço permissão nessa manhã aos meus irmãos para não ler esses textos para a gente ganhar tempo. São textos conhecidos do livro do Apocalipse, né? Em Hebreus, em Isaías, em Ezequiel, né? Que revela que nós estamos em um grande
conflito, uma guerra que começou no céu, não é? Não vou ler o texto. Quem depois quiser pode verificar Apocalipse capítulo 12, versículo 7 em diante, não é? É um conflito contra Deus, um conflito contra a igreja de Deus, um conflito contra o povo de Deus, um conflito entre o bem e o mal. E ali diz que Jesus, Miguel e os seus anjos pelejavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos pelejavam contra Jesus e os seus anjos. O apóstolo Paulo, em Hebreus, vai dizer que os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço de Deus. Tem os espíritos ministradores que estão a serviço de Deus, mas existem os espíritos malignos, liderados por Satanás, que está a serviço de Satanás, e esse é um conflito, essa é uma guerra. Não é? Por isso que João, em 1 João 4:1 diz, não creais em todos os espíritos, mas provai se o espírito é de Deus ou não. O livro do Apocalipse diz que Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. E diz ali, ai dos que habitam na terra, alegrai os céus, e vós que neles habitais. Mas ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia abre a cortina entre o mundo visível e o mundo invisível, para que nós enxerguemos esse conflito, essa batalha. O apóstolo São Pedro, ele disse, olha, o diabo, o nosso adversário, aqui está. Quem é o nosso inimigo? É o diabo. Nosso inimigo não é alguém da família, não é um esposo ausente ou infiel, não é um vizinho de difícil relacionamento, não é um político, independente da sua ideologia. O nosso inimigo é o diabo. Essas pessoas que muitas vezes nos aflige, calunia, persegue, maltrata, estão sendo usadas pelo inimigo, estão sendo instrumento, estão sendo vítimas. A nossa atenção deve ser concentrada no principal inimigo. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, rugindo os seus dentes, procurando alguém que possa tragar, alguém que possa devorar. Está como um leão, procurando uma presa, chegando de uma forma sutil, imperceptível, de uma forma ardilosa para atacar, para destruir. Um leão. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, onde diz que ele é o bom pastor, ali no versículo 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, para matar, para destruir. É o diabo. O diabo vem para matar, para roubar, para destruir. E o diabo tem o seu exército, procurando destruir, procurando roubar, procurando matar. Quer destruir a igreja, quer destruir a família, quer destruir. E nós verificamos que o diabo, ele invadiu o jardim do Éden. Invadiu o jardim do Éden. Adão e Eva tinham tomado conhecimento de um anjo que tinha se rebelado contra Deus. Tinha tomado conhecimento. Não era ignorante com respeito a esta rebelião. Mas o diabo usou de engodo, de sutileza, e o diabo encarnou na serpente. Eva não estava vendo o diabo. O diabo é um ser espiritual, é o principal deles, é invisível, é invisível. A serpente, coitada, era uma vítima. Ela foi usada, ela foi usada. Mas ali nós encontramos a entrada da rebelião, a entrada do pecado. Ali nós encontramos o fim do bom relacionamento entre um esposo e uma esposa. Ali nós encontramos o início da vergonha, o início do medo, a quebra de relacionamento entre Deus e o homem. E mais para frente, nós verificamos o resultado devastador do pecado, quando Eva e Adão encontram o seu filho Abel morto numa poça de sangue.
O pecado faz isto. Mata. Provocador. É uma guerra. Não foi simplesmente Caim que fez isso com Abel. Caim, na verdade, foi vítima. Existia um inimigo. E nós, como seres humanos, quando damos espaço para o inimigo, quando deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando deixamos de acreditar em Deus, de andar nos caminhos do Senhor, podemos nos tornar vítima, instrumento do inimigo. O salmista dizia: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Enquanto Adão e Eva andavam nos caminhos do Senhor, eles eram felizes. Enquanto eles andavam no caminho do Senhor, enquanto acreditavam no Senhor, enquanto ouviam o Senhor, eles acreditavam e eram felizes. Mas o diabo entrou, e quando eles foram descobrir a realidade, quando Deus abriu a cortina para que eles pudessem enxergar o que estava por trás, nos bastidores, eles caíram em si e descobriram o que tinha acontecido. Mas esse pecado custou a liderança da terra. O diabo agora tornou-se o representante do planeta Terra. Que péssimo representante, que desastre, que calamidade. E eu convido meus irmãos agora a abrirem a Bíblia no livro do profeta Jó. Livro do profeta Jó. No primeiro capítulo, capítulo 1. E vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Num dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Meus irmãos amados, nesse texto aqui nós vamos relembrar, reviver uma das cenas do grande conflito entre o bem e o mal. Nós vamos verificar uma das cenas, uma das batalhas do mundo visível com o mundo invisível. A palavra de Deus diz: em um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar. Quem eram esses filhos de Deus? Quem? Existe uma discussão teológica. Quem seria esses filhos de Deus? Uma boa parte crê que esses filhos de Deus seriam anjos. Seriam anjos. Mas, quando a gente analisa o grande conflito, a gente talvez precise ter uma outra visão também. No Evangelho de Lucas, eu solicito que vocês procurem, por gentileza, aqui, Lucas. Não vamos ler todo o capítulo, mas em Lucas, no capítulo 3, na parte que fala sobre a genealogia de Cristo, né? Capítulo 3, a partir do versículo 23, a genealogia de Jesus Cristo. Eu vou ler os primeiros versos e depois vou ler alguns versos no meio e vamos lá para o último verso. Aqui diz assim: ora, tinha Jesus cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Era como se cuidava. Aí vem apresentando a árvore genealógica de Cristo, filho de José, que era filho de Eli. Eli era filho de Matate. Matate, filho de Levi, e por aí vai, né? Na árvore genealógica de Cristo. E vai subindo, vai subindo. E lá na frente, no versículo 27, Lameque era filho de Metusalém, o homem que mais viveu. Metusalém, filho de Enoque. É o homem que andou com Deus 300 anos depois que teve o seu filho Metusalém. Enoque era filho de Jarede. Este era filho de Maalalel, que era filho de Cainã. Cainã, verso 38, era filho de Enos. Enos, filho de Sete. E este, Sete, era filho de Adão. E quando chega em Adão, e Adão era filho de quem? De quem Adão era filho? Adão era filho de Deus. O primeiro homem que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Volte para
o livro de Jó. Então, um dia em que os filhos de Deus, estar no plural, filhos de Deus, sabe, irmãos, eu não quero. A sala 57 é uma sala pública. E eu não quero trazer aqui pensamentos de Ellen White, que nós temos como uma profetisa da igreja verdadeira, para provar essa crença. Que nós cremos e cremos com certeza, com convicção absoluta, que neste universo, além do planeta Terra, existem outros mundos que foram criados por Deus e nele existem homens leais, fiéis a Deus. Nós cremos nisto. Não quero utilizar os escritos proféticos para isto, porque Ellen White mesmo falou que os seus escritos é um testemunho para a igreja. Não é para alguém que não está na igreja, é para a igreja, é para os membros que creem no dom profético. E nós entendemos que com o dom profético nós temos uma visão mais ampla das coisas, porque o dom profético é como você olhar para o céu com um telescópio. Com o telescópio você vai enxergar muito mais, onde a olho nu você não enxerga. Louvamos a Deus por isso. Mas a Bíblia diz, né, lá em Isaías, eu não vou ler esse texto em Isaías, no capítulo 45, no versículo 18, Deus dizendo: eu criei a terra, e eu a criei não para que fosse um caos, mas para que fosse habitada. Amados, pegando esse verso, se na nossa galáxia, e existe trilhões de galáxias no mundo, e planetas incontáveis, não é? Se na nossa galáxia existe um planeta Terra, e o planeta Terra diz que Deus criou e não criou para que fosse um caos, mas criou para que fosse habitada, será que nesse universo de Deus, com trilhões de galáxias, com trilhões e trilhões e trilhões de planetas, Deus criou tudo para ser um caos? Você pode não acreditar nisso, mas eu acredito, até com base na Bíblia, que Deus criou outros mundos e nele existem criaturas, existem homens. E o primeiro homem criado por Deus aqui na Terra era chamado Filho de Deus. Então, para mim, esse texto que diz que um dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante mim, era um concílio. Era um concílio. Era uma reunião solene com líderes de todo o universo. O primeiro homem, o cabeça da raça humana daquele planeta, estava ali. Aí aqui vem dizendo assim, e veio também entre eles Satanás. Que coisa! E Deus perguntou: de onde tu vens? E ele disse: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. É interessante essa informação. Quando Abraão se despediu do seu sobrinho Ló, escolhendo as planícies, né, de Sodoma e de Gomorra, né, Deus chamou Abraão e disse: olha para o oriente, olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o sul. Essa terra eu darei a ti. Eu darei. Sobe, percorre essa terra, porque ela será da tua descendência. Percorrer a terra, rodear a terra, é um símbolo de posse, de domínio. Quando alguém compra uma propriedade, ele vai correr a terra. Quando alguém compra uma fazenda, ele vai andar nos limites dessa fazenda. Aonde é o limite de cada lado da fazenda é tomar posse. O que Satanás está dizendo aqui: eu venho de rodear a terra e de passear por ela. A terra agora é minha. Satanás se apresentou em uma reunião, né? Em uma reunião onde Adão deveria nos representar. Era o pai da raça humana, mas Adão perdeu esse privilégio quando passou a obedecer ao diabo. E o homem, ele é servo de quem obedece. O homem tornou-se servo, o homem tornou-se escravo. E sabe, eu acho, eu creio, eu imagino que quando Satanás levou Adão e Eva ao pecado com os seus anjos, até essa parte dos anjos, ele deve ter feito uma grande festa, porque ele tinha conseguido uma grande vitória. Ele tinha conseguido um espaço para ele administrar,
para ele ser o príncipe, para ele governar, para ser o soberano, assim ele pensava. Ele tomou por usurpação. Ele deve ter feito o primeiro carnaval aqui do planeta Terra, né? E deve ter gritado para o universo que os homens da Terra tinham se colocado do lado dele. E ele acusou Deus, dizendo que Deus era um Deus tirano, que Deus exigia o impossível das suas criaturas, que era impossível na Terra Deus criar um homem que lhe obedecesse, um homem que lhe honrasse, um homem que andasse nos seus caminhos. Ele acusou Deus de ser injusto, de ser tirano, de governar com mão de ferro. Ele acusou Deus de não aceitar contestação. Ele acusou Deus. Ele é o inimigo de Deus. Satanás nem se preocupa muito com a gente, sabe? O ódio dele é com Deus. Mas como nós somos filhos de Deus, objetos do amor de Deus, já que ele não pode atingir Deus, ele tenta nos atingir. Porque nos atingindo, está magoando, está ferindo o nosso Deus que é amor. Um Deus que é justo, um Deus que é misericordioso. Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Lá todos são meus. Lá todos me ouvem. Lá todos me obedecem. Lá todos me aceitam. Eu venho de rodear a terra. Satanás, ele anda a terra, viu? Satanás, ele passeia pela terra. Passeia pelas grandes cidades. Acredite, meu amigo, minha amiga, que ele passeia também na rua onde você mora. Ele passeia. Sabe, irmãos, às vezes ele passeia até em alguma de nossas igrejas. Ele é astuto. Às vezes a gente dá cabimento e ele passeia até no nosso lar. Satanás está como um leão rugindo seus dentes, procurando alguém que possa tragar, que possa devorar. Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas Deus disse no versículo 8, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, é homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então perguntou Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe, a ele e a sua casa, e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicam na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha que coisa, olha que desafio, aonde estava acontecendo esse diálogo. Esse diálogo estava acontecendo num concílio entre os filhos de Deus. Satanás aproveitou a oportunidade para desafiar a Deus perante todo o universo. Mas Deus disse, você observou o meu servo Jó, que não é bem assim, como você está falando? Na terra há um homem, e ninguém é semelhante a ele, um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal. Quem era, meus irmãos, Jó? Quem era Jó? Porque Deus, que conhece o coração, disse, não há ninguém semelhante a ele. É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem temente a Deus. E Deus disse, é um homem que se afasta do mal. Que maravilha isso. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem honesto, irmãos. Jó era um homem reto, né? Reto, sem curva, sem desvio. Jó era um homem digno. Jó era um homem puro. Jó era um homem fiel. E sabe, aqui na terra ninguém pode ter essas qualidades se o Espírito Santo não habitar nessas pessoas. Lembre-se que os antediluvianos, Deus disse, o meu Espírito não contenderá para sempre com esses homens. O Espírito Santo apareceu como dispensação quando Jesus voltou ao Pai, mas o Espírito Santo sempre atuou como o Pai atuou, como o Filho atuou. O Espírito Santo habitava no coração de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem que andava com Deus. Era justo, íntegro, fiel, puro. Eu achei tão lindo quando vi em Jó, capítulo 31, versículo 1, ele dizendo assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Jó fez uma aliança com os seus olhos. Que aliança foi essa que Jó fez com os seus olhos? Fiz aliança de não olhar para uma virgem. Jó já era um homem adulto. Os seus 10 filhos já tinham sido destruídos pelo inimigo. Mas ele disse, eu fiz uma aliança com os meus olhos. A aliança de não olhar para uma virgem.
de não olhar com olhar impuro, de não cobiçar. Fiz uma aliança com os meus olhos. Jó era um homem rico, o mais rico do Oriente. Mas no capítulo 29, versículo 16, Jó diz assim: dos necessitados eu era pai. Jó era pai dos necessitados. E eles mais, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Mesmo quem era desconhecido, estava passando por problemas, por dificuldades, Jó examinava o que é que ele podia fazer, como é que ele podia ajudar. Era um homem bom, que se preocupava em fazer felizes aqueles que estavam ao seu redor. Um homem de Deus, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó, no capítulo 29, versículo 15, ele vai dizer que ele era os olhos do cego. Vai também dizer que era os pés do coxo. Que maravilha isso, não é? No versículo 13, ele vai dizer que fazia o coração da viúva se rejubilar. A viúva estava aflita, desesperada. Jó fazia o seu coração se alegrar. Que homem tremendo. Por isso que Deus disse, na terra não há homem igual a Jó. Aí Satanás o acusou. Porque Jó, além de tudo isto, de ser temente a Deus, de se desviar do mal, Jó era o pai presente de uma linda família. Uma família unida, coesa. Nós verificamos os filhos de Jó se reunindo para festejar e mandavam chamar suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Jó era o sacerdote do seu lar, o líder espiritual da sua família, um homem de Deus. E essa família temente a Deus foi brindada por Deus. Deus colocou uma cerca, porque nós estamos num conflito entre o bem e o mal. O diabo tem os seus anjos, mas também Deus tem os seus anjos. Jesus também tem o seu exército. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que os anjos de Deus são seres espirituais a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Que maravilha! Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós temos esses anjos, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus, nós temos a sua palavra, e isso cria um muro de proteção. E o inimigo não conseguia. Você imagina se o inimigo não queria destruir a família de Jó? Ele queria, ele tentou, e ele se queixou. Eu conheço Jó, sim. Eu sei quem é Jó. Eu sei que ele mora em Ur dos Caldeus. Eu sei que Jó tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. É o homem mais rico do Oriente. Ele tem 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, tem 3.000 camelos, muita gente ao seu serviço, eu sei. Eu já tentei me aproximar, mas você colocou uma cerca de proteção. Agora é sem motivo. Era Satanás desafiando a Deus, contra-atacando a Deus. É sem motivo. É debalde. É sem razão que Jó teme ao Senhor. Não fizeste uma aliança com ele? São palavras minhas, não é? Não fizeste uma aliança? Não fizeste um acordo? Aliança de fazê-lo prosperar. Os seus bens só se multiplicam na terra. Mas tira os seus bens. Tira os seus bens. E verás se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás estava falando perante o universo, os líderes do universo, que a fidelidade de Jó a Deus era resultado de uma barganha. Tinha interesses egoístas. Deus o protegia, Deus o fazia prosperar, em contrapartida, ele seria leal a Deus, seria fiel a Deus. Ele estava acusando Jó de ser leal a Deus e ser fiel a Deus, não pelo que Deus era, amor, justo, misericordioso, mas pelo que Deus lhe oferecia. Diabo, miserável, perante todo o universo. E diante desse desafio, o caráter de Deus estava em jogo. O caráter de Deus estava sendo colocado em xeque. Então Deus disse aqui no versículo 12, disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, Deus conhecia Jó,
sabia da sua lealdade, da sua fidelidade, sabia quem Jó era por dentro, sabia que Jó era fiel, que o amor de Jó era verdadeiro, autêntico, que Jó adorava a Deus não pelo que Deus lhe oferecia, mas pelo que Deus era. Sabe, irmãos, que tem muita gente que procura seguir a Deus pelo que Deus pode lhe oferecer. Tem muitos por aí nesse mundo que procuram uma religião que lhe prometa bênção, prosperidade, riqueza, saúde. Alguém quer seguir a Deus quando com o objetivo de ganhar um emprego, de ter uma família, de ter saúde. Mas Satanás saiu da presença do Senhor. Mas antes de sair, Deus limitou o poder do diabo. Louvamos a Deus, porque o diabo tem um poder limitado. O diabo tem um poder sobre controle. Deus tem as rédeas do diabo na sua mão. Aleluia. Deus, ele é o soberano. Para Deus não existe nada impossível. Deus poderia ter destruído o diabo com um sopro, feito ele ser incinerado. Mas Deus é sábio, muito sábio, para cometer algum erro. O caráter de Deus foi colocado em xeque e Deus não podia destruir o inimigo. Era preciso dar tempo para que as ideias desse inimigo se tornassem conhecidas, para que todos pudessem conhecê-lo verdadeiramente. Era preciso dar tempo para que esse inimigo colocasse as suas unhas de fora, para que o universo pudesse escolher entre Deus e este inimigo, escolher de que lado iria ficar. O poder do inimigo é limitado. Tudo bem, tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, está sobre o teu poder, mas contra ele você não estenda a mão. Toque no que ele tem, toque, mas você está proibido de tocar em Jó. Eu tenho um plano com Jó, mas toque no que ele tem. E a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu para fazer o quê? O que aprecia fazer, o que ele gosta de fazer. Porque um ladrão, um marginal, um terrorista, como ele é, só entra no espaço para matar, para roubar, para causar dor, para causar sofrimento, né? Sucedeu um dia em que os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, e os levaram e os mataram, e aos servos o feriu ao fio de espada. Somente eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. O fogo era de Deus, irmãos? Não. Mas fez com que fogo caísse do céu e queimou as ovelhas e os servos. 7.000 ovelhas foram incineradas e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos 3.000 camelos. E os levaram e o mataram, e ao céu feriu ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ah, irmãos, que coisa terrível, que coisa terrível, que coisa difícil. Jó estava em casa com a sua esposa e vem um mensageiro, vem outro mensageiro. Um mensageiro diz que desceu fogo do céu e queimou 7.000 ovelhas. Vem outro mensageiro, né? E diz que os bois, 500 juntas de bois, foram levadas, né? Os camelos, mas depois chega um e diz: olha, teus 10 filhos estavam reunidos e veio um vento forte do deserto e caiu sobre aquela casa e os teus 10 filhos morreram. Sabe, Satanás estava feliz. Você já ouviu aquele ditado que diz que quando o diabo ele não vai, quando vem não, quando ele não vai, manda o secretário.
O diabo não mandou nenhum mensageiro, não confiou essa tarefa a ninguém. Ele foi em pessoa, porque era muito importante aquele conflito, era perante o universo. Ele fez com que fogo do céu caísse e incinerasse as ovelhas, como se fosse uma ação de Deus. Um vento forte caiu sobre aquela casa, a única casa de toda a região foi aquela casa, onde os filhos de Jó se encontravam. Jó perdeu num dia tudo quanto possuía, mas a riqueza que Jó valorizava eram os seus filhos. 10 homens. Jó não perdeu um só filho. Meu irmão, minha irmã, já fui pastor de uma família que perdeu o pai. E a filha ficou tão rebelde, e passou muitos anos fora da igreja, até que ela retornou. Louvado seja Deus por isso. Porque perdeu um pai, gente que perdeu o emprego e abandona a fé, gente que está doente e ora, e às vezes perde a fé. Jó perdeu tudo quanto tinha. O diabo estava feliz. Eu imagino que ele esfregava a mão nervosamente. Eu quero ver se Jó não vai blasfemar agora. Eu quero ver se Jó é fiel mesmo. Eu quero ver a cara de Jó, a ação de Jó. Aí a Bíblia diz, irmãos, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se por terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Satanás foi derrotado, irmãos. Satanás foi derrotado na vida de Jó. Satanás foi derrotado. Jó se manteve leal. Jó se manteve fiel. Jó não era leal a Deus pelo que Deus lhe oferecia. Jó era leal a Deus por aquilo que Deus era. Amor, justo, misericordioso. Satanás destruiu 10 filhos queridos, homens e mulheres, que era fruto do seu amor, da sua piedade, da sua oração, da sua intercessão. Jó se levantava de madrugada para orar pelos filhos, porque talvez alguns deles tivessem cometido algum pecado, e não queria que os seus filhos pecassem contra Deus, o sacerdote, o mediador, o intercessor. Ah, meus queridos irmãos, aí no capítulo 2, no versículo 1, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde vens? De rodear a terra e de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Ah, irmão, chegou mais um concílio, e Satanás aparece e diz que está rodeando a terra e passeando por ela. E perante todo o universo, Deus pergunta, você observou meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. O pensamento de Deus a respeito de Jó não tinha mudado. Jó não tinha mudado. Jó continuava o mesmo, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Perante todo o universo. Aí o diabo diz, olha, você não permitiu que eu tocasse nele? E eu toquei no que ele tinha. Mas pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele me dará pela sua vida. Mas toca no que ele tem. Mas toca nele, e verás se ele não blasfema de ti na tua face. O diabo agora veio com a segunda proposta. A primeira foi, tira o que ele tem, tira o que ele tem. Você fez uma barganha com ele. Se ele for um indivíduo pobre, se ele não tiver filhos, ele vai blasfemar de você. E Jó não fez isso. Deus tinha retirado a proteção de Jó, a proteção da família de Jó e dos bens de Jó, e por isso o inimigo teve acesso, mas com poder limitado. Mas agora Deus limita de novo o poder de Satanás, está certo? Então, eis que Jó agora está à sua disposição, mas poupe-lhe a vida. Você pode tocar em Jó, mas não tire a vida de Jó. Meus irmãos, não vou ler esse capítulo, depois você leia, o tempo não permite, mas Satanás saiu e colocou uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó pegava um caco de telha para se raspar.
aquilo doía. Eu imagino que uma chaga inflamada provoca febre, e com febre você não tem força, quer estar deitado, mas desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, os amigos de Jó, quando viram Jó, diz a Bíblia que eles ficaram uma semana sem falar com Jó, choraram, colocaram cinza na cabeça, rasgaram a sua veste, porque era grande o sofrimento de Jó. A esposa de Jó, olhando para Jó, disse: ainda tu retens a tua sinceridade para com Deus? Amaldiçoa Deus e morre. Era uma guerra entre o bem e o mal. Satanás estava usando todos os métodos, tudo que ele podia. Mas Jó disse: assim como falas qualquer loucas, falas tu. Nós temos recebido o bem de Deus. Não receberíamos o mal? Jó não sabia, meus irmãos, do que havia sido discutido por trás das cortinas do grande conflito entre o bem e o mal. Jó não sabia. Sabe, irmãos, o tempo não permite mais, já extrapolei o tempo, mas Jó dizia: eu sei, ainda que ele me mate, vai dizer isso no capítulo 13, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Maravilha. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Sabe, meus amados, a Bíblia diz que o fim das coisas são melhores do que o início. Eclesiastes 7:8, o fim das coisas é melhor do que o início. Salmo 30, verso 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Lembre-se que depois de um inverno vem a primavera. Depois de uma noite escura, o sol volta a nascer e a iluminar esta terra. Depois da provação vem a bonança. Depois da tempestade vem a calmaria. Você está enfrentando lutas, dificuldades, você está cansado. Meu amado, não desista. Persista. Persevere. O diabo tirou tudo que Jó possuía. Tirou os seus bens, tirou os seus filhos, tirou a sua saúde, mas o diabo não conseguiu abalar a fé de Jó. Não abalou a fé. Uma guerra entre o bem e o mal. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas são melhores do que o início. Que maravilha. Vamos terminar, irmãos. Em Jó, capítulo 42. Jó 42. A partir do versículo 10, depois que Deus intercedeu, depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, né? A Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Que maravilha! Deus deu o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó tinha 3.000 camelos, agora passou a ter 6.000 camelos. Tinha 7.000 ovelhas, agora passou a ter 14.000 ovelhas. Tinha 500 juntas de boi, agora 500.000 juntas de bois. Jumentas em dobro. Sabe quem ri por último? Ri melhor. O fim das coisas é melhor do que o início delas. Melhor do que o início. Que maravilha! Deus deu a Jó o dobro de tudo quanto ele possuía. Mas olha o que diz o verso. Jó já era velho. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E a Bíblia diz que também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Eu me impressiono com isso, irmãos, porque além dos bens que Deus tinha dado, eu imagino que um dia a esposa de Jó começou a enjoar. Ela tinha tido muita experiência assim, já tinha sido mãe de 10 filhos, né? E ela desconfiou. Será que está acontecendo isso?
será que está acontecendo? Compartilhou com Jó e não é? Ela estava grávida, nasceu um filho, aí depois nasceu outro, aí depois nasceu outro, e depois foi nascendo outro. E diz que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. E as filhas vieram caprichadas, né? A Bíblia menciona aqui, e em toda a terra, o nome da primeira era Gemima, o da outra Quésia, o da terceira que era em Apuque, e em toda aquela terra não se acharam mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluia! Que história tremenda! A história de um homem de Deus, de um soldado do Senhor. Que maravilha! Jó viu os filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Os filhos, os netos, os bisnetos e os trinetos. Até a 4ª geração. E Jó morreu velho e farto de dias. Mas sabe, meus irmãos, Jó, ele está dormindo. Ele está dormindo. A história de Jó ainda não terminou. A história de Jó não terminou. Jó, ele dizia, não é? Em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos... Olha o que Jó está dizendo aqui. Eu sei que eu vou fechar os meus olhos, eu sei que eu vou morrer, e ele morreu com essa esperança, mas eu sei que o meu Redentor vive. E depois, no final, com os meus olhos, eu verei a Deus. A história de Jó não terminou, porque ele está dormindo, mas Jó vai acordar quando Jesus Cristo voltar. E quando Jó acordar, sabe, irmãos, Jó não teve o dobro. Jó teve o dobro das ovelhas, das jumentas, dos camelos, né? Dos bois, mas não teve o dobro dos filhos. Teve 7 filhos e 3 filhas. Porque quando Jó acordar, Deus, o seu amigo, vai acordar aqueles 10 filhos que o diabo destruiu lá no deserto, e vai acordar os 10 últimos que nasceram na sua velhice. E Jó, por toda a eternidade, será pai de 20 filhos, 14 homens e 6 mulheres. E eu quero, irmãos, conhecer essa família lá no céu. Eu quero conhecer essa família. Mas para conhecer essa família, eu preciso perseverar. Eu preciso ser fiel. Eu preciso prosseguir a minha caminhada. Você, em algum momento, pensou em desistir? Não desista, soldado. Não desista. O seu general já é o vencedor. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus os ajude, que Deus os abençoe. Que possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que possamos dizer ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Não desista, não desista. Você está lutando por uma bênção, por uma vitória, não desista. Você está doente e a doença está avançando em vez de melhorar, não desista, não desista. Você pode fechar os olhos, mas saiba que a sua história não terminou, você vai apenas dormir. E quando Jesus Cristo voltar, você vai ressurgir para prosseguir numa história eterna. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Nós desejamos isto para cada um de nós nesta manhã. Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Querido Deus, o tempo foi estourado, mas nós queremos te agradecer porque nesta luta, nesta guerra de dimensão invisível, nós não estamos sozinhos. Queremos te agradecer porque abriste, Senhor, os nossos olhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos auxilie, que os teus anjos sejam nosso companheiro, porque nós não enxergamos o nosso inimigo, ele é invisível. Coloca, ó Deus, esse exército ao nosso redor, assim como o Senhor protegia a querida família de Jó, protege também a nossa família.
coloca uma cerca ao nosso redor, nos dê a vitória, nos dê a graça de um dia estar contigo na eternidade. É o que nós te rogamos, agradecidos. Em nome de Jesus, o nosso querido, amado e eterno Salvador. Amém. Amém. Ei, pastor, Ô, meu pastor, servir... amigo, perdão, perdão, Não, não, perdão. não, não, não precisa, tá tudo certo. Pastor, servir a Deus tem consequências, mas tem galardão também. Sim, aleluia, louvado seja Deus. Eu consigo condensar exatamente essa frase da sua mensagem. Servir a Deus tem consequências, mas tem galardão também. Porque às É vezes isso. a gente se compromete a servir a Deus e estão apresentando a Deus como um grande negócio nesse mundo aqui, sucesso aparente nesse mundo aqui, conquista de coisas, tudo isso pode acontecer no mundo natural, mas primariamente Cristo nos chama ao sofrimento, porque ele sofreu, e depois a glória. Ou esse sofrimento, porque nós estamos em um conflito entre o bem e o mal, e o inimigo, né, ele não aceita perder, não vai deixar a gente em paz se a gente ousa se colocar do lado de Deus e do lado da verdade. Aí a gente termina sofrendo essas consequências, né? Agora eu entendo, viu, pastor Wagner, que Deus ele tem um galardão. E aí o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nunca subiu à mente humana é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Mas sabe, amigo, eu entendo que a gente precisa ser leal a Deus porque Deus ele é amor, porque Deus é misericordioso, independente do galardão que ele queira dar. É generosidade dele, é bondade dele, né? Porque quando Moisés estava no deserto que o povo pecou, Moisés disse: Olha, Senhor, eu sei que eu tenho um galardão, tá? Mas risca o meu nome do livro da vida, Senhor. Mas perdoa este povo. Porque o que é que as nações que estão ao nosso redor vão dizer? Que o Senhor tirou esse povo do Egito, né? E como não conseguiu colocar em Canaã, matou no deserto, destruiu no deserto. Então perdoa, Senhor, esse povo. Moisés não estava preocupado com ele. E Moisés não tinha muita preocupação com o povo. Tinha preocupação com o povo. Mas a maior preocupação de Moisés era com o caráter de Deus. Então, podemos até dizer que em vez de Moisés se preocupar com a sua salvação, Moisés estava preocupado com a salvação de Deus, no aspecto de salvar o caráter de Deus, de reivindicar o caráter de Deus. Em segundo lugar, Moisés estava preocupado com a salvação do seu povo. E em terceiro lugar, era a sua salvação. Então, esse deve ser o nosso foco. Primeiro, precisamos nos preocupar com a salvação de Deus, viver uma vida cristã, ser os lábios de Deus aqui na terra, ser a mão de Deus, ser os pés de Deus aqui neste mundo, não é? Reivindicar o caráter de Deus, dizendo que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é misericordioso, que Deus ele é altruísta, que Deus não é nada o que o inimigo falou, um vingativo, um tirano, né? Deus ele é amor. Reivindicar o caráter de Deus. E depois eu devo me preocupar com a salvação do meu semelhante, do meu próximo. Como Moisés se preocupou, a ponto de dizer: Senhor, retira o meu nome do livro da vida. Retire, Senhor. Mas perdoe esse povo. Mas perdoe. E depois, a minha salvação, que Deus decida, que Deus defina, que Ele defina. Que Ele faça esse agrado, esse afago. Mas servir a Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Ele nos oferece ou que a gente pode ganhar. Ter uma compreensão de Deus, andar com Deus. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo abra nossa mente para nós enxergarmos tudo isso e colocarmos a nossa vida em harmonia com a vontade do Senhor. Estou falando demais, né, pastor? Estou Não, falando não, demais. é porque assim, a sala é um fórum aberto, né? Eu amo essa discussão saudável que a gente tem aqui. Deus tem uma comunicação comigo e com o senhor, pastor Jairo. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que depois do pecado, nós temos alguns processamentos danificados. Na verdade, temos todo o processo danificado, né? Não são alguns, está tudo danificado. E ao se comunicar conosco, Deus se comunica de uma maneira que eu entenda e que consiga dar as respostas que ele espera. Então, quando eu digo assim, ó, servir a Deus tem consequência, mas tem galardão, o Senhor diz assim: aquele que me ama guarda os meus, Mandamentos. mas ao que vencer, dar-lhe-ei assim, É. tá? Vê que ele me chama para um relacionamento de amor, mas me diz que eu vou ter resultados disso. Uhum. Primeiro, o amor, porque é com base no amor que eu suporto as consequências. Esse amor espera, esse amor, ele crê, tudo suporta.
e a descrição de 1 Coríntios capítulo 13. Ele diz assim, ó, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. É por amor, irmão. Nunca vai ser por outra coisa. É só por amor. Eu só posso salvar quem é livre para me desobedecer. Interessante, né? Deus só pode salvar você porque você é livre para desobedecê-lo. Senão ele não poderia salvar você. Então tem que ser por amor. Tudo é por amor. Tudo é por amor. Certo? Tudo é por amor. Mas ao que vencer, dar-lhe-ei. Então tem o galardão. Por quê? Esse ser humano danificado precisa disso. Ele precisa disso. Porque senão ele não daria o galardão. Ele só diria assim, ó, é por amor, sofrimento e vamos lá até o fim. Não pense no futuro, não pense no resultado disso, é por amor e sofrimento, amor e sofrimento. Mas ele revela a outra parte. Você me ama? Vai sofrer por mim? Vai até morrer por mim? Mas ao que vencer, eu lhe darei, ó, eu lhe darei o galardão. Então, não é pelo galardão, mas ele existe. E é o fator motivacional da fé que o Senhor usa para mover a gente. Porque o processo está danificado. Deus sabe se comunicar conosco. Ele sabe do que a gente precisa para crer. Se ele trabalha esse recorde. Acho fantástico isso. Acho fantástico a compreensão de tudo isso que a gente está mexendo num caldeirão só aqui. É bom, né, pastor? É bom isso. Ei, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor. A gente vai até 7h30 aqui. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, viu, amado? Então, para ganhar tempo, eu faço minhas suas palavras. Pastor Jairo, um grande abraço, cara. Eu amo o Outro, Senhor. pastor. Obrigado. Outro, Obrigado mesmo. querido. Eita, alimento sólido, né, irmãos? Nós temos tempo para mensagem, né, irmãos? É muito importante isso. Nós vamos ter uma vigília. Deixa eu ver se você já sabe. Essa vigília vai acontecer no dia 13 de dezembro, hein? 13 de dezembro. Eita, glória a Deus, irmão. Essa vigília será feita junto com a liderança jovem da divisão sul-americana. Muito legal. Nós já planejamos, rascunhamos a vigília, tá uma bênção, e eu vou mostrar para você como essa vigília ficou rascunhada, para você começar a orar por ela, tá? Porque, ó, pense na bênção de Deus, hein? Vou mostrar aqui para você, ó. A vigília já está rascunhada, e aí você precisa trabalhar muito para essa vigília funcionar. Tá aqui, ó. Essa é a vigília, ó. Dá para você ver aí, ó. Ó, deixa eu colocar aqui. Já tá aqui, ó. Roteiro da vigília, Ministério Jovem da Divisão Sul-Americana, mais Sala 57. Programa, clipe da música Maranata. Entramos para as boas-vindas aí o pastor Camptelli, que é o departamental jovem da Divisão Sul-Americana. Nós damos uma primeira apresentação do tema aqui com o pastor Camptelli. Ele vai falar de Atos 2. Depois eu vou apresentar os moderadores da sala, né? Depois a gente vai para o pregador, o primeiro, que vai falar sobre o Vale do... Aqui vem o vídeo do Vale dos Ossos Secos. Aí vem o pastor Herbert o tema da missão. Aqui vamos ter um batismo. Aí tem um momento sempre que eu faço os recortes da sala, apresentando a sala 57, nós chamamos de conexão. Aí vem um vídeo aqui, logo correcional, a música, momento de interação, vamos mostrar foto. Segundo bloco, vem a oração pelo pregador, vai ser o pastor Cândido, que é departamental de jovem também. Aqui nós vamos fazer oração intercessora com 8 jovens do Maranata Pray, muito legal isso aqui. Outro momento de conexão, outro louvor congregacional, mensagem bíblica de nutrição com Diego Barros, outro departamental de jovens da União. Vem um testemunho aqui que nós vamos contar, outro momento de conexão, vídeo, louvor, música, aí o pastor Campitelli vem, faz o fechamento com o tema do templo, e aí a gente faz as considerações finais juntos e encerramos a vigília. Ó, prontinha aqui, ó, prontinha. Agora nós temos que trabalhar. E qual vai ser o nosso trabalho? Nosso trabalho será convidar jovens de forma massiva, muito grande, envolvendo a maior parte deles, tá certo? O pastor vai disparar, pastor Campitelli, vai disparar a arte que a gente vai produzir pelas uniões, as uniões vão disparar as artes e o convite pelas associações, as associações pelas comunidades de jovens até as igrejas, convidando todas as igrejas para fazerem parte, trazendo a maior parte de jovens que a gente puder, enquanto eu e você da sala 57 fazemos a mesma coisa. E no dia 13 de dezembro nós queremos fazer a maior vigília jovem já feita na internet da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tudo depende de você. Nós vamos orar pelos nossos jovens, pelos que estão saudáveis e orar pelos que precisam retornar.
tá certo? Dia 7, anote aí, 7 de dezembro. Não, desculpe, estou confundindo. Dia 7 de novembro, exatamente daqui a 3 dias, 7 de novembro, nós vamos ter uma live lançando o processo jovem do ano de 2025. A divisão sul-americana, pastor Campitelli, vai fazer o lançamento do que será o tema jovem para o ano de 2025. E dia 7 de novembro, nesta live, ele vai apresentar já a imagem da sala e vai fazer o convite oficial para a vigília de dia 13 de dezembro, Ministério Jovem Divisão Sul-Americana, mais sala 57. E eu gostaria que todos nós da sala estivéssemos nessa live. Já o pastor Campitelli sentiu o peso da sala 57. Eu vou mandar o link. Anote aí. Eu quero que todos nós da sala participemos do dia 7 de novembro, lançamento do processo jovem para o ano que vem, para sentir já o peso do que será a experiência dessa vigília. Tá bom? Grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Isto vai ser muito bom para a sala 57, amados. Muito bom. Muito bom. Que Deus seja louvado por isso, né? E eu queria fechar a sala de hoje com uma reflexão. Uma reflexão importante. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou mostrar. Sabe que eu amo vídeo, né? Gosto muito de trabalhar com eles. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. São duas lutadoras de esgrima e enquanto elas estão competindo, uma delas sofre um acidente e torce o tornozelo. E aqui que sofreu o acidente, você vê que o placar está 12-9. Essa que torce o tornozelo está vencendo. E durante a disputa, a que estava vencendo torce gravemente o tornozelo, ficando impossibilitada de competir. A oponente tinha literalmente a espada e o queijo na mão. Ela poderia vencer a luta. Olha que coisa interessante. Pessoal, olha que situação absolutamente emocionante. Disputa de esgrima, um campeonato de alto nível. Uma das esgrimistas cai, ferida, torce gravemente o tornozelo e o tempo da disputa está se encerrando. E a companheira, a oponente, a rival, decide não atacar no tempo que restava, onde ela poderia virar a disputa e ganhar a competição. Entretanto, ela julga que seria desonroso e fica ali matando o tempo até que acaba o tempo da disputa e a companheira ferida, a oponente ferida, vence a disputa. Simplesmente uma das maiores demonstrações de honra e jogo limpo que eu já vi na vida. Simplesmente maravilhoso. Quem perdeu nessa batalha? Quem perdeu nessa disputa? Ninguém perdeu. Ali, ambas são vencedoras. Quem se machucou porque não desistiu de competir, porque poderia ter desistido, e quem não usou da fraqueza do outro para se dar bem. Ambas são vencedoras. O mundo está precisando de cristãos que não desistam, apesar das dores e aflições da batalha. O mundo está, pastor pregou sobre o grande conflito da guerra, não desistir. O mundo está precisando de pessoas que não desistam, apesar de suas dores e aflições. Mas em meio às dores e aflições, este mesmo mundo está precisando de gente nobre, como essa menina, que poderia ter vencido na fraqueza do seu oponente, mas preferiu não fazer. O mundo está precisando de gente que sabe sofrer. E o mundo está precisando de gente nobre. Esse vídeo me ensina muito. Que ele possa fazer você refletir também nesse dia de segunda-feira. Que a sua semana seja extraordinária na presença de Deus. Pega o QR Code, compartilha nas suas redes sociais, que eu falo aqui, tu não faz aí, viu? Aí a gente não cresce. Dá o joinha. Vamos para a batalha com a nobreza de Cristo em nosso coração. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos pela sala de hoje, um pouco diferente, sem um testemunho típico, mas muito produtiva, muito sólida,
Nós temos uma vigília que vamos, a partir do dia 7 desse mês, divulgar pesadamente. Nós vamos receber aqui na sala, nos momentos de intercessão, o nome dos jovens, vamos interceder por eles, como fizemos das outras vezes. E vamos fazer um mover do Espírito para que haja conversões na vida deles. Que tenhamos uma vigília daquelas poderosas. E eu sei que o Senhor vai abrir portas e comunicar bênçãos para cada um de nós. Cheios do Espírito, porque pedimos e cremos que recebemos, agora precisamos continuar com Ele. Só continuamos com Ele quando entregamos o controle. Agora é hora de sair, ouvir as sugestões por meio da palavra, da mente, de como Ele quer nos mover nesse dia. Mais uma vez, batiza-nos com Teu Espírito, Jesus, amado Espírito Santo, agora guia-nos durante o dia, no poderoso nome dEle. Amém, amém e amém. Coisa boa, né, irmãos? Coisa boa demais. Ó, para você um bom dia com alegria, tá bom? Eu vou repetir, para você um bom dia com alegria, Maria Pereira. Acho que é isso mesmo. Bom dia com alegria. Com alegria. Ó, a Leila, sozinha eu e ela. Abri ainda, Leila. Agora tá todo Bom dia, bom dia. Bom dia, com alegria! Bom dia! Diz a Leila, bom dia, né, Leila? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Bom dia, bom dia! Saúde. Bom dia com alegria! Linda, bom dia com alegria! Bom dia, Bom dia, Ivanê, Josilene. minha moderadora, Marta! Bom dia, minha moderadora! Bom dia, pastor Jairo! Bom dia com alegria! Bom dia, Rogério! Muita alegria! Bom dia, Luiz! Bom dia, Luiz! Um beijo no coração, Bom dia, Cláudia! Bom dia, nós te amamos, Cláudia! Cheiro, Claudinha! Bom dia! Aline, bom dia, Aline. Linda, bom dia. Bom dia! Bom dia, Sheila Laranjeira, bom dia, amiga! Oi, bom dia. Bom dia, Maria! Bom dia, Maria. Bom dia, Gatinha! Antonieta Bom Maria. dia, Aline! Cheiro, Aline! Nós te amamos, Aline! Bom dia, Bom dia, Maria de Nau! Cheiro, Maria de Nau, nós te amamos! Bom dia, amamos! Bom dia, Armando Pereira! Dá um tchauzinho pra nós! Bom dia, Neide! Bom dia, Raimundo! Bom dia, Nath! Bom dia, com alegria, Céu! Bom dia, Dineu! Bom dia, bom dia, com alegria! Bom dia, Vera Porte. Bom dia, com muita alegria! Bom dia. Muito delicada. Parabéns, Jus. Deus abençoe. Dá mais Bom dia, Vera! Nós te amamos, Vera Porte! Agora tá todo mundo! Dá um tchauzinho pra nós! Bom dia, Lauren Jane. Bom dia, Bom dia, gatinha linda, te amamos, Bé. Também te amamos, Bé. Clique joinha. Nossa Soraya linda, abençoada. Bom dia, Bom dia, Alexandre. Bom dia, Janete. Bom dia, Janete. Rinaldo. Nossa Janete, São lindos. Bom dia. Bom dia, gatinha linda. Bom dia, Marinete. Verônica, cadê você, minha gatinha linda? Bom dia, Marinete. Bom dia, Maurílio. Bom dia, Maurílio. Bom dia, Joinha. Tchau, Você também. Bom dia, pastor Wagner.